Bom, sejam todos bem-vindos à nossa aula especial de aposentadoria especial ou conversão de tempo especial em comum. É um prazer ter vocês aqui. A gente está a uma semana do nosso evento de prática previdenciária, a uma semana de entregar para vocês o maior evento de prática previdenciária do Brasil. E eu garanto para vocês que a gente vai entregar para vocês um plano prático para implementar essa área do zero no seu escritório. Entregar para vocês os requisitos para cada benefício sob a ótica do INSS. É você entender como é que funciona o jogo dentro do administrativo, tá? É você entender como que o INSS joga esse jogo da IN 128, das portarias, e saber como que você instrui um processo administrativo para não correr o risco de cair nesse novo tema 1124 do STJ, tá? Tem advogado que não tá ligando muito para esse tema, ou não tá ligado, né, nesse tema, não sabe o que vai acontecer. Eu posso dizer para vocês o seguinte, que o tema 1124, se ele transitar em julgado do jeito que foi publicado, do jeito que foi julgado, que ainda não foi publicado o acórdão, óbvio que não vai não vai transitar julgado, porque as associações, as partes envolvidas, o INSS nem tanto, porque foi mais a favor do INSS do que outra coisa, vão levar até o STF. Mas a gente sabe que em matéria trabalhista ou previdenciária, né? Em matéria previdenciária, a gente sabe que as coisas mudam lá em cima, né? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse tema ele tem tudo a ver com a aula de hoje. Então imagina só, você pega um PPP de um cliente e você faz o requerimento administrativo com o PPP do jeito que está. Aí o INSS indefere o benefício. E aí você descobre que o PPP está errado ou está faltando o PPP. Aí você vai lá, faz a correção e entra com ação judicial para poder fazer o pedido da aposentadoria com esse novo PPP. Será que é possível manter a DER, manter os efeitos da DER, manter os efeitos financeiros? Pelo tema 1124, não. Pelo tema 1124, não há possibilidade, tá? Pessoal, agora é o seguinte, deixa eu falar um papo sério aqui, porque isso está prejudicando o nosso evento. Um papo muito sério, tá? O nosso evento, ele é para advogados. Nosso evento é para advogado, para quem vai atuar, para quem vai advogar na área previdenciária, para quem vai advogar no INSS. O nosso evento não é para cliente final que quer vir aqui tirar dúvidas sobre a aposentadoria dele. Não é. Inclusive, se você não é advogado, não é estudante, não é bacharel, procura um advogado na sua cidade e pague a consulta. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente investe para fazer a divulgação desse evento. A gente investe. E se a pessoa que não é advogado, não é estudante, não é bacharel, se inscreve no evento, eu estou pagando para essa pessoa vir aqui para tirar dúvida de graça comigo. Então não fica na internet, não fica aqui na internet tentando buscar informação de graça. Você que não é advogado, não é estudante, não é bacharel. Porque o evento foi feito para essas pessoas. Então pague a consulta para um advogado, valorize o nosso trabalho. Se você quer saber da sua aposentadoria, do seu caso, vai atrás de um advogado. Você não vai atuar na área, não é advogado, não é bacharel, não é nada da área jurídica, tá aqui porque você está coçando em casa, desculpa o termo, vai atrás de um advogado e paga a consulta. Porque isso atrapalha o evento que a gente faz aqui para advogados. Perguntas que a gente vê que são de pessoas que não são da área, não vão advogar. Que não estão aqui para aprender, estão aqui para querer saber do caso dele. Do caso pessoal dele. Estudantes são bem-vindos, bacharéis são bem-vindos e advogados muito bem-vindos também. Mas se você não é nenhum desses, nem é da área que vai atuar nessa área, contrata o advogado. Contrata o advogado. Tá? Não vou pedir OAB, óbvio que não.
Mas é a galera que quer vir aqui tirar dúvida de graça com advogado e não quer pagar consulta. Eles estão em silêncio aí, eu sei disso, porque eu tenho uma pesquisa aqui, a pesquisa que eu tenho aqui, ela fala isso para mim. Ela fala quantas... Ó, na minha pesquisa, hoje, nós temos 3% das pessoas que estão participando desse evento que não são advogados. 3%. Sabe quantas pessoas já se inscreveram nesse evento? 24 mil pessoas. Faz 3% de 24 mil. Tá? Então, a galera não quer pagar advogado e fica aqui importunando a gente, né? Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre aposentadoria especial. É uma aposentadoria que poucos advogados dominam. É uma aposentadoria que precisa você ser muito técnico, precisa você dominar muito bem pelo menos um documento, que é o PPP, saber o que é o PPP. Para quem não sabe o que é um PPP, é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. E existem vários documentos que o INSS aceita para poder a gente provar a atividade especial, tá? Vários documentos. E a ideia é mostrar para vocês como fazer essa prova na esfera administrativa para não cair no tema 1124, tá? Para não cair no tema 1124. Então vamos lá, pessoal. Daqui a pouco a gente vai abrir o chat GPT. Eu vou fazer uma análise de PPP ao vivo com vocês, tá? Vamos falar de ponto por ponto do PPP. Vamos falar de cada um dos campos do PPP, tá? Vou falar o que você vai fazer para correr atrás desse documento, quando a empresa fechou, enfim, beleza? Vamos lá então, ó. Conceito e requisitos e evolução histórica. A aposentadoria especial é um benefício que visa proteger o segurado exposto a agentes nocivos à sua saúde. Presume-se o quê? Por ele estar exposto a agentes nocivos à saúde dele, ele precisa aposentar mais rápido. Ele não pode continuar trabalhando nessas condições, uma vez que ele preenche os requisitos de uma aposentadoria especial, tá? Inclusive, a ideia dessa aposentadoria é amenizar os riscos que aquele trabalho traz para a saúde desse trabalhador, expondo ele o mínimo de tempo possível a esses agentes nocivos, tá? Então, ela tem uma contagem diferenciada, por isso que chama aposentadoria especial. Para quem não sabe, a aposentadoria do professor, ela é como se fosse uma aposentadoria também diferenciada, uma aposentadoria especial, porque a contagem do tempo de contribuição na condição de professor é menor do que uma aposentadoria normal, tá? E a própria Constituição vai trazer esse conceito, né, que é vedada a contagem diferenciada, salvo nos casos de aposentadoria especial, tá? E nós temos o primeiro embrião lá de aposentadoria, a primeira previsão de aposentadoria especial lá na Lopes, no artigo 31, a antiga Lei Orgânica da Previdência Social, que ela previa já o tempo de idade, né, o tempo mínimo de exposição, que era 15, 20 ou 25 anos, tá? A Lei 8.213, ela traz aposentadoria especial lá nos artigos 57 e 58, e ela altera o conceito de atividade especial, que antes abrangia o termo penosidade, ou seja, hoje não existe mais uma aposentadoria por atividade penosa, né? Então ele tira e mantém ali a caracterização de insalubridade e periculosidade para exibir exposição a agentes agressivos prejudiciais à saúde ou à integridade física, tá? Ou à integridade física. Bom, vamos ler o que diz cada um desses artigos. Anota aí, artigo 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nessa lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, tá? Anota esse termo aí, ó. Exposição, condições especiais que prejudique a saúde ou a integridade física. Por quê? O cerco foi apertando. A legislação foi mudando. Então, ela tirou lá o conceito de atividade penosa e depois tirou o conceito de integridade física. Ou seja, nem adicional,
nem a aposentadoria para quem trabalha exposto a agente perigoso, mas é possível. Tá? Óbvio que há discussão, que inclusive para algumas situações, como é o caso do vigilante, para algumas profissões ainda é possível, mas ele tirou esse termo, integridade física, tá? Risco à integridade física, beleza? Aí o artigo 58, ele vai trazer lá quais são as relações desses agentes nocivos, que a base é as NRs, as normas regulamentadoras, tá? Nós vamos ter lá na NR15 os agentes nocivos insalubres e a NR16, mas o que a gente usa para avaliar quais são esses agentes químicos, os agentes nocivos é a NR15, tá? Do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí, lá na própria NR15 tem a metodologia, tem a NHO também que traz a metodologia de aferição, de medição. A gente já vai falar mais como que é feito esse estudo, tá? Então, a relação dos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, ou associação desses agentes, à saúde ou integridade física, considerados para fins de concessão da aposentadoria especial, de que trata o artigo anterior, será definida pelo Poder Executivo, tá? Então, quais foram os requisitos para uma aposentadoria especial após a Lei de Benefícios e antes de 95? Porque a gente tem um marco temporal aqui. A gente tem um marco temporal. A aposentadoria especial, ela passou por um marco muito grande, uma alteração muito grande a partir de 28 de abril de 1995. Onde, enquanto a aposentadoria especial ela era concedida pela comprovação da atividade, a partir de 95 ela passa a ser concedida por exposição, por prova da exposição aos agentes nocivos, tá? E isso é uma mudança muito grande, uma mudança muito drástica para aposentadoria especial, tá? Beleza? Dá para chorar até 97. A gente tem visto aí em algumas situações conseguir estender até 97. Ganha 2 aninhos aí de enquadramento por categoria profissional, tá? Então vamos lá, ó. Quais são os requisitos até 95? Atividade com exposição por 15, 20, 25 anos, tá? E aqui eu quero que vocês façam uma divisão muito grande entre exposição para quem trabalha 15 anos, 20 anos e 25 anos, tá? Vamos lá. Só existe um tipo de trabalhador que teria direito a uma aposentadoria especial 15 anos de exposição, que é quem trabalha como mineiro permanente no subsolo, expostos a associações de agentes, tá? Então, o mineiro permanente no subsolo, ele consegue aposentar com 15 anos. Não tem outra profissão, tá? Além do mineiro. Com 20 anos, nós vamos ter os mineiros nas rampas de superfície, afastado das frentes de trabalho e por exposição a amianto, asbesto, tá? E aí todas as outras atividades com exposição a agentes nocivos vai ter 25 anos, tá? Todos, 25 anos. Então, exposto a insalubridade de ruído, agentes químicos, biológicos, poeira mineral, 25 anos, beleza? Apesar que poeira mineral também o mineiro pode estar exposto, né? Então, 25 anos. A portaria de IRBEM, a portaria 991, lá no artigo 285, também traz esse conceito, tá? Vai trazer exatamente isso, trabalho em mineração subterrânea, 15 anos. Trabalho nas frentes de trabalho, com exposição a agente químico, asbestos e trabalhos em mineração subterrânea, afastado das frentes de produção, também vai ter acesso com 20 anos. E depois nós temos o de trabalho de qualquer atividade que é de 25 anos, tá? Esses são os requisitos para uma aposentadoria especial até
até 95, beleza? Vamos lá. Antes de 95, nós tínhamos a possibilidade, nós ainda temos, inclusive, a possibilidade de fazer a aposentadoria especial por enquadramento por categoria profissional. Se você tem algum cliente que trabalhou, por exemplo, como motorista, provando que ele trabalhava como motorista de caminhão, por exemplo, ele teria direito ao enquadramento dessa atividade até 95 para a concessão da aposentadoria especial. Até 95, tá? Até 95. Depois de 95, ele teria que continuar, aí teria que ter, apesar que a vibração de corpo inteiro a partir de 95 também está difícil, não dá, né? Mas no caso de ruído, no caso de transporte de produto químico, inflamável, aí ele pode, inflamável também é difícil porque é a questão da periculosidade, mas agente químico, por exemplo, transporte de carga química, se ele tiver a comprovação por meio de PPP da exposição, aí esse agente ele pode ter direito sim à aposentadoria especial, mas até 95 é por enquadramento por categoria profissional, tá? Valdo, o enquadramento não precisa do PPP. O problema é que a carteira de trabalho, às vezes, ela é incompleta, tá? Ela é incompleta. Ela não traz de forma completa ali qual é a atividade do trabalhador. Às vezes traz lá auxiliar de serviços gerais. E o seu cliente ele era alguma das profissões que estão lá no decreto, mas na carteira de trabalho, o empregador colocou auxiliar de serviços gerais. Aí fica difícil, né? Aí provavelmente vai precisar do PPP, tá? Então vamos lá. Nós tínhamos ali então enquadramento por agentes, aí também o enquadramento por agentes nocivos, físicos, químicos, biológicos ou associações desse agente, e tínhamos 3 tipos de conversão. Hoje em dia, os advogados, eles acham que é só 2 tipos de conversão, mas lá atrás, até 95, era possível converter tempo comum em especial, que é o contrário do que a gente vê hoje, que é a conversão de tempo especial em comum. Tempo especial em comum, tá? Bom, a lista de categorias e agentes nocivos é as dos decretos 55831 de 64 e 83.080 de 79. Vamos ver aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, quadro de atividades passíveis de enquadramento por categoria profissional, anexo 3 da portaria de BEI 991. Então quem trabalhava, por exemplo, médicos anatomopatologia, não, vamos pegar uma palavra mais fácil, vai, dentista, ó. Quem é dentista, até 95, bastava provar até mesmo pelo seu conselho de classe, pelo registro no seu conselho de classe. Bastava provar lá o registro no conselho de classe, e aí ele tem acesso a enquadramento por categoria profissional, tá? Beleza? Então, esse é o decreto, é a portaria de BEI 991, anexo 3, tá? E os decretos, para quem não lembrar dos decretos, usa essa portaria, tá bom? Beleza, aí, isso até 95, tá? Aí, a partir de 95, veio uma lei, uma maldita lei, que é a Lei 9.032 de 95, que ela acaba com a aposentadoria especial por enquadramento de categoria profissional, tá? E aí, agora, o ônus da prova de provar o tempo especial é do segurado, a exposição tem que ser permanente, não ocasional ou intermitente, isso aqui é importante, e olha que interessante, tá? A profissiografia descrita lá no PPP pode ser a vilã na hora de provar essa exposição habitual, tá? E permanente. Porque às vezes pode ter termos lá que dá a entender que a exposição ela era ocasional, que o contato não era diário, que o contato não tinha um tempo mínimo de contato, tá? Então é importante a gente estar ligado na profissiografia para não correr esse risco, beleza? Vamos lá. Agora veda a conversão de tempo especial, de tempo comum em especial, né? E a exclusão do enquadramento por categoria profissional, devendo ser feita a prova de individualizada da exposição aos agentes nocivos, ou seja, cada segurado deverá provar a exposição, não sendo aceita a presunção somente pelo fato de fazer parte de uma determinada categoria. Aí até 97,
veio ali o primeiro embrião, os primeiros comentários sobre PPP, sobre perfil profissográfico. Então, a empresa, lá no artigo 58 da Lei de Benefícios, Lei 8.213, parágrafo 10, no parágrafo 4º, vai dizer que a empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissográfico, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autenticada desse documento, tá? Desse documento. Então, veja bem, aqui a gente tem a primeira menção ao PPP. Até então, o PPP a gente sabe que ele foi instituído obrigatoriamente a partir de 2003, mas até então haviam outros formulários que o INSS exigia, que era uma bagunça, tá? Que eu já vou falar que formulários são esses para vocês. Aí veio o decreto 3.048 de 99. Ele traz lá no anexo 4 a lista de agentes nocivos e o tempo de exposição para fins de contagem de tempo de contribuição. Então, se você pegar essa lista, ela vai estar aqui, ó. Compartilhar esta guia. É o anexo 3 dessa lista, tá? Cadê aqui o anexo 3? Anexo 3. Deixa eu ver aqui, ó. Anexo 3, tá? Aqui, ó. Ué, não é o anexo 3 ou o anexo 4? Pera aí, pessoal. Aqui, ó. Anexo 4, tá? Classificação dos agentes. Então, ele vai trazer quais são os agentes nocivos e o tempo de exposição. Então, por exemplo, para quem trabalha exposto a arsênio e seus compostos, vai ter direito à aposentadoria especial com 25 anos de tempo de contribuição. E aí ele tem que trabalhar nessas atividades aqui, ó. Extração de arsênio e seus compostos tóxicos, metalurgia de minérios arsenicais, tá? Vamos pegar outro aqui, ó. Berílio e seus compostos tóxicos. Bromo e seus compostos tóxicos. Fabricação e emprego de bromo. Ácido bromo, 25 anos, tá? Então tem vários agentes aqui, ó. Ruído, exposição a níveis de exposição normalizados, superiores a 85 decibéis, 25 anos, tá? Vibrações, 25 anos. Radiações ionizantes, 25 anos. Biológicos, 25 anos, tá? Então ele vai ter aqui, lógico que não vai ter o nome de todos os agentes químicos, tá? Mas ele tem aqui as referências dos agentes, cromo e seus compostos, cloro, chumbo, carvão mineral, tá? Então ele vai ter aqui os seus compostos e aí a gente tem mais ou menos uma ideia, quando a gente pegar o PPP, verificar se o nosso cliente está exposto a algum desses agentes aqui, tá? Algum desses agentes nocivos. Beleza? Vamos lá. Vou voltar aqui na nossa guia. Bom, agora a gente vai falar da aposentadoria especial pós-reforma. Então, quais eram as regras até a reforma da Previdência? Grava aí. Até a reforma da Previdência, as regras eram: tempo de exposição a agente nocivo à saúde, tá? Físico, químico, biológico ou associação desses agentes. 15 anos para quem trabalha de forma permanente nas minas de subsolo, dentro da mina. 20 anos para quem trabalha na frente de trabalho, ali nas rampas, e 25 anos demais atividades. Não existia até então o que a gente chama de idade mínima. Idade mínima. E aí, após a reforma, a emenda constitucional trouxe uma idade mínima e uma regra de transição, tá? Então, ele trouxe inovações com uma regra de transição e uma regra definitiva, impondo uma idade mínima, que contraria, óbvio, o conceito por trás, o objetivo principal desse tipo de aposentadoria, que é aposentar a pessoa mais cedo, tá? Porque olha o que diz a Constituição Federal. Olha o que ela vai dizer lá no artigo 201, parágrafo 1º. Que é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ser salvados nos termos da lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral. Salvo, tá? Atividades exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde e à associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou por ocupação. Então, se a regra era que a aposentadoria fosse concedida de forma mais rápida para uma pessoa que está
tendo risco à sua saúde, um agente nocivo, trazendo risco à saúde, então o legislador aqui, ele traz uma regra muito nociva, uma regra muito prejudicial, tá? Que é a idade mínima. Então, qual é a regra definitiva hoje? Olha só, existe lá a idade mínima de 55 anos para quem trabalha 15 anos exposto lá na mina de subsolo, lá dentro da mina. Então, imagina esse cara que começou a trabalhar com 20 anos de idade. Para ele aposentar com 55 anos, ele vai ter que trabalhar 15 anos lá na frente da mina de subsolo. E depois, o que vai acontecer? Ele vai ter que parar de trabalhar. Ele vai ter que ir para outra atividade, tá? Porque senão, até ele esperar os 55 anos, ele vai ter trabalhado 30 anos exposto, tá? Pessoal, essa aula não vai ficar salva. Essa aula não vai ficar salva. E como eu falei, esse evento é para advogados, para quem vai atuar na área previdenciária, para quem vai atuar na forma administrativa, mesmo que você seja bacharel, estudante de direito, essa aula é para quem vai advogar, tá? Não é para cliente final. Eu não estou aqui para tirar dúvida da aposentadoria de quem está assistindo. Beleza? Como eu falei, paga consulta para o advogado, tirar dúvida para você, paga um advogado aí na sua cidade. Beleza? Ah, uma coisa importante, pessoal, que eu esqueci de avisar. Rapidamente, tá? Rapidamente. É isso aqui, ó. Deixa eu só puxar um coisinha aqui rapidinho para vocês. Número oficial do evento, tá? Por que número oficial do evento, Thiago? Porque eu tô mandando para vocês estão recebendo mensagens desse número aqui, ó, 1931998482? São mensagens que eu envio para vocês. É o número oficial do evento. Por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia, com esse lance de golpe, um monte de gente querendo aplicar golpe, não confie em outro número que não seja esse número aqui para te enviar material e link. Esse número que eu te mandei aqui, esse número oficial do evento, ele só serve para mandar materiais e link das aulas e avisos do evento, tá? Então salve esse número, que é o meu número, que eu estou mandando no particular de vocês. Então, para vocês continuarem recebendo os materiais disponibilizados, tem que estar com esse número salvo no seu celular. Se você receber alguma mensagem de algum outro número te oferecendo o meu treinamento Mentoria DVPrev com desconto de 90% por 497, alguma coisa, não sou eu, porque eu não estou vendendo uma mentoria agora. Não tá com as inscrições abertas. A gente não está com Black Friday liberada ainda. Vai ter Black Friday? Vai, mas eu não liberei. Então, estou avisando para vocês não caírem aí em golpe, tá? Então, presta atenção. O único número que eu vou mandar para vocês, mensagens particulares, inclusive esse material da aula de hoje, é nesse número que eu mandei aí, ó, 3199-8482, tá? Preciso que vocês salvem esse número aí, beleza? Que bom que vocês estão gostando das aulas. Eu falei para vocês que muita gente acha que é porque é de graça, é ruim, vai ser conteúdo raso, e não é, pessoal. Olha a quantidade de conteúdo que eu estou entregando. Olha a quantidade de coisa que a gente está entregando aqui para vocês. Então, para quem acha que, é porque é de graça, não presta. Então, vocês não sabem o que vocês vão perder se vocês não assistirem as aulas da semana que vem. Tá? Beleza? Vamos lá, então. Vamos continuar. Quem conseguir a comprovação da ocupação antes da lei 9.032, ainda assim vai ter direito ao enquadramento por categoria profissional, tá? Ainda que peça a aposentadoria pelas regras de transição. Ainda que peça a aposentadoria pelas regras de transição. É possível enquadrar até 95, tá? E aí, depois de 95, faz a prova através da documentação que eu vou mostrar para vocês. Regras de transição. Nós temos duas regras. Uma regra, na verdade, que é a regra de pontos. Então, nós temos a regra definitiva de idade e a regra de transição de pontos. Também é um outro absurdo, porque vai precisar de idade mínima, tá? Uma idade mínima não, porque vai precisar de um tempo mínimo de contribuição. Então, para o cara que trabalha lá na mina de subsolo, ele tem que ter no mínimo 66 pontos. E aí, esses 66 pontos é a soma da idade mais o tempo de contribuição, como com essa atividade. Então, ele teria que ter 51 anos de idade, mais os 15 anos
para entrar nessa regra de ponto 66. Lá para quem tem atividade de exposição a agente por 25 anos, é mais ainda, é 86 pontos. Esse cara vai ter que ter 61 anos de idade, no máximo, ou no mínimo, para ter uma aposentadoria especial, que ele vai ter que ter 25 anos no máximo. A não ser que ele trabalhe 25 anos e mais 30 anos, mais 5 anos na atividade normal, tá? Então ele tem que ter no mínimo 25 anos e somar idade mais tempo de contribuição 86 pontos para poder ter direito a essa aposentadoria especial na regra de transição de pontos, tá bom? Beleza? Então esses são os novos requisitos da aposentadoria. Agora vamos falar de documentos comprobatórios, pessoal. Tem o lance da conversão. Vamos falar da conversão de tempo especial em comum, tá? Vamos falar da conversão de tempo especial em comum, que é a que muita gente tem dúvida aí, tá? Tem a de tempo especial para tempo especial, mas eu não vou explicar porque ele é bem complexo. Essa parte de conversão de tempo especial em especial é complexo, eu precisaria de uma aula inteira para explicar para vocês. Mas basicamente é o seguinte, o que é a conversão de tempo especial em especial? Pega um cliente que trabalhou lá na mina de subsolo, lá dentro. Ele trabalhou 10 anos lá. 10 anos. Aí, ele passou a trabalhar depois na rampa. Aí, lá na rampa, a gente sabe que é 20 anos. 20 anos. Lá embaixo, na mina, é 15 anos. Então, se ele quiser aposentar especial, somando os dois, ele precisa fazer uma conversão antes de somar. Que é somar de 15 para 20. Converter, na verdade. De 15 para 20. Tá? Então, fiquem ligados que é essa forma. Mas é muito difícil vocês pegarem, a não ser que vocês trabalhem em área que tem mineradora, como é a região do Vale do Aço, né? Que é o tipo de aposentadoria que mais tem lá, é essa. Vamos lá. O mais comum que vocês vão pegar é isso aqui, ó. Lá no decreto 3.048, no artigo 188p, parágrafo 5º, é a conversão de tempo especial em comum, aplicando-se somente ao trabalho prestado até 13 de novembro de 2019. Então, galera, aproveitem essa oportunidade. Depois, não vai rolar esse tipo de conversão, tá? Não vai rolar esse tipo de conversão. Então, a conversão de tempo especial em tempo comum, eu só consigo até atividades prestadas até novembro de 2019, 13 de novembro de 2019. Depois disso, esquece, tá? Esquece. Beleza? Então, como é que vai funcionar isso na prática? Olha só que interessante. Eu vou pegar um PPP de um cliente. Na verdade, eu vou fazer um planejamento previdenciário para ele, tá? Aí eu pego o PPP desse cliente e vejo lá que ele trabalhou 8 anos exposto a um agente nocivo. Ainda assim não dá os 15 anos, 20, 25 anos, correto? Então ele trabalhou 8 anos exposto a um agente nocivo, mas ele trabalhou também 23 anos numa atividade normal. O INSS vai contar quanto? Tempo de contribuição, 31 anos? Se ele tem 28, 23 em atividade normal e 8 anos numa atividade especial, o INSS não pode somar os dois, simplesmente somar e dar 31 anos. Primeiro tem que converter esse tempo de 8 anos de especial para comum e aí sim faz a soma. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, um cliente que tem 14 anos de tempo especial. Para ele ter uma aposentadoria por tempo de contribuição comum, quanto que o INSS tem que considerar esses 14 anos? Ele é homem, tá? Quanto que ele tem que considerar? 19 anos e 6 meses. Por quê? Porque existe um multiplicador, que é esse multiplicador aqui do artigo 188. Tá? Deu para entender? Que é o multiplicador. Esse processo de conversão é por meio do pedido de aposentadoria. Tá? E aí eu vou dar aqui a dica do especialista para vocês. Eu não posso hoje chegar lá no INSS e falar assim, INSS, eu quero que você converta esse tempo especial em comum aqui para mim. Não tem requerimento para isso, não existe um pedido específico para isso.
Você tem que fazer esse pedido na própria aposentadoria do seu cliente. Agora, se você quiser que o INSS analise essa conversão antes do seu cliente preencher os requisitos para uma aposentadoria, então vamos supor, seu cliente ainda não preenche os requisitos para uma aposentadoria. Ele não conseguiria aposentar agora. Mas eu quero que o INSS faça essa conversão. Eu preciso saber se esse PPP está ok. Aí eu já peço agora a aposentadoria sabendo que o INSS vai negar. Mas o INSS é obrigado a analisar o PPP, mandar para a perícia e a perícia analisar o PPP. Tá? Então, como é que eu peço essa conversão? Se o seu cliente ainda não tem os requisitos para aposentadoria, peça no pedido de aposentadoria mesmo, porque o INSS é obrigado a analisar esses requisitos, analisar esse documento. Tá? Então, é assim que faz o conversor. Tem multiplicador para cada tipo de exposição. Então, se a exposição de 15 anos, o multiplicador é 2 para mulher, 2 por 33 anos homem. Tá? 20 anos para mulher e 20 anos, 1,5 para mulher, 1,75 para o homem. 25 anos, 1,20 para mulher e 1,40 para o homem. Tá? Beleza? Deu para entender aí? Vamos lá. Então, a gente entendeu como que funciona o processo de conversão. Agora, quais são os documentos comprobatórios, Thiago? Como que eu provo a atividade especial do meu cliente? Como que eu faço a comprovação da atividade do meu cliente? Não entendi o multiplicador. Vamos lá. Como eu falei, ó, eu dei um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho um cliente, ó, vamos fazer um outro exemplo, ó. Exemplo. Segurado, trabalhou exposto ao ruído durante 8 anos, tá? Tem PPP, tem um PPP, beleza? Porém, trabalhou 23 anos em atividade comum. Quanto tempo de contribuição esse cliente, esse segurado, teria? Tá? Quanto tempo? Então, veja bem, ele tem 8 anos de atividade especial, exposto a ruído, e 23 anos em atividade comum. Beleza? Aí, como que eu faço essa conversão? Ele é um homem. Ele é um homem. Eu vou lá na tabela e vejo. Bom, se ele está exposto a ruído, ruído é 25 anos. Lembra lá do decreto? Lembra lá no decreto? Classificação do agente nocivo? Aqui, ó. Tá aqui, ruído, ó. O ruído. Tá aqui, ó. Ó. Aqui é o método de aferição, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ruído, cadê? Doença. Aqui, ó, ruído. 25 anos, ó. 25 anos. Não é 25 anos? Então, se é 25 anos, qual é o multiplicador que eu vou usar, pessoal, para homem? Qual é o multiplicador? Qual é? É 1,4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses 8 anos por 1,4. Que vai dar quanto? 8 vezes 1,4 vai dar 11,2. 11,2. Tá? Se dá 11,2, eu vou somar isso aqui mais os 23 anos, que vai dar quanto? 34,2 anos. 2 meses. Tá? Esse é o tempo de contribuição do meu cliente. Deu para entender agora? Deu para entender agora? Tá? É simples assim, pessoal. E ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma novidade, vocês não têm noção. Eu vou falar ela agora para ninguém sair da aula, tá? Tem uma novidade para vocês. Vocês conhecem o cálculo jurídico? O cálculo jurídico é essa ferramenta aqui, ó. Eu uso ela para fazer planejamento previdenciário, tá? Eu uso essa ferramenta para fazer planejamento previdenciário, tá? E eu conversei hoje com o Rafael, que é o cara que criou a ferramenta, o Rafael. E ele falou assim para mim, Thiago, cara, vamos dar um presente para essa galera que está participando do evento? Falei, vamos dar um presente para eles. Olha só o que a gente vai fazer por vocês. Nas aulas da semana que vem, vou até parar de compartilhar aqui, ó.
nas aulas da semana que vem, nós vamos rolar uma lista de presença. E quem tiver ao vivo, vai ganhar 30 dias de acesso gratuito na ferramenta. 30 dias gratuito de acesso à ferramenta. Só que tem que estar ao vivo. Porque ela não vai... A gente vai saber quem está ao vivo porque eu vou passar uma lista de presença com vocês. Essa lista de presença ela vai ficar disponível das 8 até a hora que acabar a aula. Acabou a aula, a lista sai do ar. É automático. Então não adianta assistir gravado. Você não vai ganhar os 30 dias. Então se você assistir ao vivo, vai ganhar 30 dias. A gente vai te dar 30 dias de graça da ferramenta. E eu uso a ferramenta. Eu uso a ferramenta no planejamento previdenciário. É muito fácil de usar. É muito fácil. 30 dias, imagina só. Você ter acesso a 30 dias. Só que tem que assistir aulas ao vivo. Se assistir 1 minutinho, porque a lista de presença, ela só vai estar ativa para vocês durante a aula inteira. Então não pode assistir, vou lá só assinar a lista de presença e sair. Saiu, meu amigo, perdeu os 30 dias. Por isso tem que estar do começo ao fim. Do começo ao fim da aula. Tá? Então, essa é uma novidade que eu queria trazer para vocês. A segunda novidade... Peraí, pessoal, que eu tô engasgando. A segunda novidade é o seguinte. Quem assistir às aulas ao vivo, além desse presente, vai concorrer a prêmios. Que prêmios são esses, Thiago? Primeiro prêmio, um kit de livros. Inclusive, alguns desses livros estão aqui, tá? Então, na primeira aula, quem participar pode ganhar um kit de livros. A gente vai explicar como, tá? Na segunda aula, que vai ser na quarta-feira, a próxima aula é terça-feira que vem, a primeira aula. Aula 1 do evento, tá? Na segunda aula, pode levar um Pix de R$1.000. E na terceira aula, pode levar um iPhone zerinho para casa. E a última aula, que é a quarta aula, pode levar uma pós-graduação. Tá? Então, veja, quer presente, pessoal, maior que esse? Você ainda aprender prática e ainda ganhar 30 dias de assinatura gratuita do cálculo jurídico e ainda ganhar esses prêmios. E ter a chance ainda de fazer parte da nossa mentoria DVPrev. Então, olha, a semana que vem é a semana para mudar a sua vida. É a semana para mudar a sua advocacia. É a semana para mudar o seu 2026, tá? Vamos voltar para a aula aqui. Vamos lá. Que eu ainda não terminei, não. Então, a gente entendeu aí como funciona a questão da conversão, né? Quais são os documentos, então, que eu vou usar para provar a atividade especial, tá? Quais são os documentos que eu vou utilizar para provar a atividade especial? Depende da época, tá? Depende da época. Por exemplo, por enquadramento, até 95, o INSS aceita documentos por conta, esses documentos que eu vou falar, por conta da presunção absoluta de nocividade. Que era o quê? Tinha aquele trabalho, trabalhava naquela função, presumia-se que o cliente, que o segurado estava exposto a um determinado agente nocivo. Então, por exemplo, o cara que trabalha como motorista, ele presumia-se que a exposição dele era vibração, ruído e calor. Quem trabalha como motorista. Só que imagina dar aposentadoria especial para todo mundo que é motorista. Então, hoje precisa provar a exposição. Mas antes, até 95, bastava provar a atividade, tá? Vamos falar aqui, ó. Olha o que diz a portaria 991, artigo 278. A comprovação do exercício de atividade especial poderá ser por categoria profissional até dia 28 de abril. Então, veja, tá? Até dia 28 de abril, eu consigo provar por categoria profissional. Linha do tempo. Até a Lei 9.032, a exposição a agentes nocivos, físicos, químicos, biológicos e
a integridade física e por categoria profissional. Da Lei 9.032 até a emenda constitucional, exposição a agentes nocivos físicos, químicos e biológicos ou a integridade física. E após a emenda constitucional, somente a exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes. Então, tirou lá a integridade física, tá? Então, quais são os documentos para provar por enquadramento por categoria profissional? Vamos ler o artigo 299 da portaria 991, tá? Para o segurado empregado, a comprovação da função ou atividade profissional será realizada com a apresentação da CTPS, tá? Da ficha ou livro de registro do empregado, onde conste o referido registro do trabalhador, e formulários de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais. Então, quais são os documentos que o INSS aceita hoje para comprovação da função, tá? Que é a carteira de trabalho e a ficha de registro, tá? Tiago, a empresa fechou. Eu não tenho essa ficha de registro. Olha a carteira de trabalho, verifica qual é a função que consta na carteira e se há o CBO, tá? Se bate o CBO, tá? A função junto com o decreto, tá? Aquela função, aquela categoria com o decreto, tá? Ou junta esses documentos aqui, ó, que é o DIRBEM 8030, o DSS 8030, o DISES B5235 e o SB 40, tá? E são formulários de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais emitidos até 31 de dezembro de 2003, tá? Após 2003 passa a valer o PPP. Não se admite prova exclusivamente testemunhal, mas vamos supor que eu tenho uma carteira de trabalho que ela consta a atividade do meu cliente. Eu tenho a carteira de trabalho que ela consta a atividade do meu cliente. Só que, pela atividade que consta na carteira, não dá para presumir se enquadra lá no rol da portaria 991, tá? Anexo 3. Aí, o que você pode fazer no requerimento administrativo? Você vai juntar a carteira e vai pedir a justificação administrativa. Vocês sabem o que é JA? No processo administrativo previdenciário? Vocês sabem o que é JA? É a oitiva de testemunho. Então, eu preciso ter uma prova da função, da categoria, eu preciso ter o início de prova e pedir a JA caso essa prova não seja suficiente. Então, todos os pedidos de conversão de tempo especial em comum de atividade anterior a 95, você vai pedir a justificação administrativa na esfera administrativa. Tiago, como que pede isso? Como que eu ouço testemunha? Eu vou ensinar vocês na aula 3 do evento. Eu vou ensinar vocês na aula 3 do nosso evento, tá? Porque a melhor aula do evento é a aula 3. É onde eu vou ensinar vocês como funciona o meu INSS, como funciona o INSS digital, como você faz um pedido, um requerimento administrativo no meu INSS, tá? Ó, eu tenho um pedido de auxílio acidente para fazer. Na verdade, eu tenho um pedido de auxílio por incapacidade temporária para fazer e eu vou ver se eu faço ele ao vivo na aula 3 para vocês. Eu vou ver se não foi protocolado hoje. Eu vou falar com a minha advogada que trabalha aqui comigo amanhã. Eu vou ver com ela. Se ela não protocolou, eu vou protocolar com vocês ao vivo na terceira aula do evento. E vou mostrar como é o meu INSS. Como você agenda a perícia, como você manda a documentação. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Vamos avançando, tá? Então, até 95 são esses documentos que eu vou usar. Aí olha que diz o artigo 290. A caracterização do exercício de atividade em condições especiais será realizada mediante 1. A apresentação da documentação probatória do exercício, que é aqueles dois, CTPS, ficha de registro ou os formulários. E formulários de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais, tá? Os períodos de exercício em condições especiais podem ser enquadrados por categoria profissional até 28 de abril de 95, tá? E por exposições a agentes prejudiciais à saúde, químicos, físicos ou biológicos,
ou a integridade física em qualquer época, conforme critérios disciplinares no artigo 296 e 297. Qual é o passo a passo para eu pedir enquadramentos do meu cliente por categoria? Passo a passo. Você vai ver a carteira de trabalho, se a função exercida se enquadra nos anexos das portarias, se o período for anterior a 95, qual é o ramo e a atividade da empresa, que isso aqui é importante, tá? Você juntar o CNAE da empresa, cartão CNPJ da empresa, para ver qual era a atividade. Então, por exemplo, era uma empresa, o seu cliente trabalhava como motorista, e é uma empresa de transporte de carga. Então, o CNAE da empresa pode ajudar a fazer esse enquadramento, tá? A fazer esse enquadramento, beleza? Vamos lá. E depois de 2003, como que eu faço? Depois de 95, como que eu faço a prova da exposição? Vamos lá. O artigo 58, parágrafo 1º da Lei de Benefícios, ele vai exigir a efetiva exposição, tá? A efetiva exposição. Então, nós temos a exposição, a nocividade e a comprovação dessa exposição. A exposição, ela está prevista, a obrigatoriedade, lá no artigo 64, parágrafo 1º e 1º-A, tá? Que vai dizer o seguinte, ó. A efetiva exposição a agentes prejudicial à saúde configura-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada, tá? Tiago, o meu cliente trabalha exposto a um tipo de óleo mineral. Se a empresa ela fornecia luva nitrílica, então esse EPI é eficaz para neutralizar o agente nocivo, tá? Então, se ele é eficaz, para o INSS não vai reconhecer essa atividade especial, porque o EPI foi eficiente, tá? Agora, para o ruído é diferente. Para o ruído, é tema 555 do STF. O ruído, mesmo fornecido, não tira a especialidade da atividade do seu cliente, tá? Então, para o ruído, o EPI eficaz não retira a especialidade, tá? Então, vamos ver o que é eliminação e neutralização, tá? Para fins do disposto no parágrafo 1º, considera-se eliminação a adoção de medidas de controle que efetivamente impossibilitam a exposição do agente prejudicial à saúde no ambiente de trabalho, tá? Então, adota-se medidas de controle que impossibilitam a exposição, tá? Ao agente prejudicial à saúde e ao ambiente de trabalho. Já a neutralização é a adoção de medidas de controle que reduzam a intensidade, a concentração ou a dose do agente prejudicial à saúde, ao limite de tolerância previsto neste regulamento ou na ausência na legislação trabalhista, que é a NR15, tá? Então, nós temos dois tipos de agentes nocivos. Nós temos os agentes nocivos por exposição qualitativa e exposição quantitativa, tá? A exposição quantitativa depende o quê? De uma medida de exposição, que vai trazer a intensidade, a concentração e a dose do agente. E aí lá no PPP ele tem que constar qual é essa dose de exposição, essa dose do produto, do agente. O ruído, por exemplo, a intensidade do ruído é a medição, é o decibel. Ele vai até quantos? Hoje o limite é 85 decibéis, mas antes ele já foi menor. Ele já foi menor. Ele já foi maior entre 95 e 2003, 97 e 2003. Até 97, se eu não me engano, era 80 decibéis. De 97 a 2003, 90 decibéis. E a partir de 2003, 85 decibéis. Tá? Isso é importante vocês saberem. Então, ó, EPI não elimina a nocividade do agente, somente se ele for eliminado do local do trabalho. Tá? E aí o tema 555 da STF vai dizer que na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP, no sentido de eficácia do EPI, não descaracteriza o tempo de exposição especial para aposentadoria. Tá? Não descaracteriza. Beleza?
Show de bola? Nesse ponto. O que é nocividade? Então, nós temos uma nocividade qualitativa e quantitativa, tá? A presença do agente no ambiente é suficiente para caracterização da sua nocividade. E aonde que eu vou ver isso, Thiago? No anexo 6 da NR15, que é a pressão atmosférica, a normal. Tendo essa pressão, a presença da pressão atmosférica, não existe intensidade, concentração aqui. É qualitativo. É a presença no ambiente já dá direito à especialidade. Anexo 12, que vai falar de asbestos e sílica. Anexo 13, que são agentes químicos qualitativos. Anexo 14, que são os agentes biológicos. E o anexo 4 do decreto, que vai falar do iodo e do níquel. Se tiver a presença desses agentes, por si só a presença já dá direito à especialidade. Tá? E aí, pessoal, que é importante vocês olharem na hora que vocês vão ver o CNIS, vocês vão ver o CNIS, ou CNIS não, o PPP, que lá vai ter esse campo. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Ele vai ver esse campo. Beleza? Aí depois nós temos como comprovar, né? A comprovação deverá ser mediante descrição das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou associações desses agentes presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada. De todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados acima e dos meios de contato e exposição dos trabalhadores às vias de absorção. Ela é inalável? É por contaminação? É por dermal? A intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato, tá? Então, basta a presença do agente nocivo que, por si só, já enquadra a especialidade. E quantitativo. O que é quantitativo? É uma nocividade apurada pela ultrapassagem dos... Deixa eu só ver que tem uma cliente me mandando mensagem aqui. Ah, beleza. A nocividade apurada pela ultrapassagem dos limites de tolerância ou doses dispostos nos anexos 1, ruído contínuo. Então, tem que ter um limite de tolerância lá. Se ultrapassar, ainda que tenha o EPI eficaz, dá direito de especialidade. O ruído de impacto, calor, vibração e os agentes químicos quantitativos da NR15, tá? Aí o meio de mensuração da intensidade ou da concentração, consideradas no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho. Existem algumas regras para mensurar isso aqui. Essas regras ou vão estar na NR15 ou na NHO, tá? E nós temos ainda o anexo 9, que é o frio, e o anexo 10, que podem ser considerados agentes nocivos para fins de aposentadoria especial na via judicial. O INSS não tem reconhecido na esfera administrativa. Inclusive, traga um julgado aqui, ó, tá? O que ele vai dizer, ó? Esse julgado, deixa eu ver se consigo pegar aqui para vocês, ó. Havendo a comprovação do efetivo equipamento de proteção individual, a atenuação dos efeitos nocivos do frio exige fornecimento de equipamentos de proteção individual, referidos na NR 6, tá? E 7. Para ter direito à aposentadoria especial, a parte altura deve preencher os requisitos, quais? Da referido lei, o tempo de trabalho sujeito à condição prejudicial à sua saúde, dependendo da atividade desempenhada. Então, o frio, ele pode ser considerado para fins de especialidade na esfera judicial, tá? Agora vamos para a comprovação. Como que eu comprovo a exposição, tá? Nós temos dois principais documentos. Anotem aí. Dois principais documentos. Nós temos a LTCAT e nós temos o PPP, tá? Basicamente a diferença, a LTCAT é um documento que ele faz uma avaliação geral da empresa, tá? Ele é um documento que vai fazer uma avaliação geral de todos os setores, de toda a empresa. Ele é um documento, ele não é individualizado, ele não é para o empregado especificamente, o que é o caso do PPP. O PPP é um estudo dos riscos ambientais específico para cada trabalhador, tá? O LTCAT ele vai ter previsão lá na Lei de Benefício, no artigo 58, parágrafo 1º, que diz o seguinte: a comprovação da efetiva exposição do segurado dos agentes nocivos será feita mediante formulário
na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista, tá? Então, essa é a previsão. E é o instrumento técnico das condições presentes no ambiente laboral. Tem natureza previdenciária porque está previsto na lei de benefícios, tá? E deve estar assinado ou por médico do trabalho, tá? Ou por engenheiro do trabalho. Não pode ser outro profissional, tá? O PPRA, PGR, pode substituir a LTCAT, desde que assinado também por engenheiro ou médico do trabalho, tá? E o LTCAT serve para quê, Thiago? Para embasar o PPP. Sendo que, havendo divergência, o LTCAT vai prevalecer por ser um documento que é utilizado como base do PPP, tá? O que diz o artigo 281 da IN? O PPP dispensa a apresentação do LTCAT, desde que todas as informações para que o perito do INSS verifique a especialidade estejam no PPP, tá? Agora, pode ser que o INSS ele peça documentos complementares ao PPP, que é o caso do LTCAT, tá? Artigo 277. O INSS, ele pode aceitar outros documentos para substituir o LTCAT? Pode. Que documentos são esses? Laudo técnico da Justiça do Trabalho, seja de ação individual ou coletiva, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades e mesma condição de local de trabalho. Laudos emitidos pela Fundacentro, laudos emitidos por órgãos de fiscalização, tá? E laudos individuais. Laudos individuais. Muita gente pergunta assim, Thiago, como que eu faço a prova da atividade especial de um médico, por exemplo? A IN 128, Renata. De um médico autônomo. Como que eu posso fazer essa prova? Hoje, a gente sabe que a INSS não aceita aposentadoria especial do contribuinte individual não cooperado, né? Porque, em regra, ele não teria como fazer prova da atividade, da especialidade. Mas, judicialmente, vem se reconhecendo do contribuinte individual com prova realizada pelo próprio contribuinte individual. Contratando uma empresa especializada, tá? Contratando uma empresa especializada para a elaboração dessa atividade, tá? Dessa atividade. Sobre o tema 1209, pessoal, tá suspenso. O tema 1209 tá suspenso, a gente não tem andamento ainda, tá? Não tem andamento. É um processo que vai demorar. É um processo que vai demorar, tá? Não tem o que fazer. Tem que aguardar. A gente vai ter que aguardar, tá? Beleza? Então, o que o INSS pode aceitar de outros documentos para a gente já viu, né? O DLTCAT. Então, o artigo 277 da IN vai dizer o quê? Demonstrações ambientais. PPRA, o INSS pode usar ao invés do LTCAT. O PGR, também ao invés do LTCAT. O PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO. E o PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco do Trabalho Rural, tá? O que diz a portaria 991 no artigo 291? Quando apresentados os antigos formulários mencionados no parágrafo 1º, será obrigatória a apresentação também para o agente prejudicial saúde ruído. Tem que apresentar o LTCAT, as demonstrações ambientais para períodos laborados entre 95 e 96, tá? Que é o PPRA, PGR, PCMSO, PCMAT e o Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria, tá? Para qualquer agente prejudicial à saúde, incluindo o agente ruído, tem que apresentar o LTCAT ou demonstrações ambientais arroladas na linha B, no inciso 1, para períodos entre 14 de outubro de 96 até a medida provisória 1523 de 2003, tá? Bom, vamos falar do PPP agora. Vamos ver campo por campo do PPP, tá? Vamos lá. Olha que interessante. Cadê aqui? Aqui, ó.
Então, a exigência do PPP, pessoal, ele é a partir de 1/1/2004. A empresa é obrigada a fornecer o PPP. Qual o momento que a empresa é obrigada a fornecer o PPP? Na rescisão, sempre que for solicitado pelo trabalhador, para fins de análise de benefícios e serviços previdenciários quando solicitado pelo INSS, para simples conferência por parte do trabalhador, quando solicitado por autoridades competentes. Quando a empresa negar fornecer o PPP, o que o trabalhador deve fazer? Ação trabalhista, tá? Ação trabalhista. Beleza? Então, ação trabalhista. Então, se a empresa negar de dar o PPP para o segurado, é ação trabalhista. E o que você vai cobrar nessa ação trabalhista, tá? Você vai cobrar o fornecimento e multa caso a empresa não forneça o PPP no prazo estipulado pelo juízo, tá? E peça honorários de sucumbência. Pode pedir honorário de sucumbência também, tá? Nas ações. Inclusive lá na mentoria DVPrev, tem um modelo de RT, tem um modelo de reclamação trabalhista para fornecimento de PPP, tá? Tá lá no treinamento de vocês. Inclusive, ó, camisetinha aqui da nossa mentoria DVPrev. Para quem não sabe, a mentoria DVPrev é o nosso treinamento completo de formação do advogado previdenciarista. As aulas que tem lá é exatamente do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Aulas práticas, objetivas e com implementação fácil de fazer, tá? Então, vamos lá, ponto a ponto do PPP. Vamos falar de cada campo. Ó, o primeiro campo, primeira sessão, ele é dividido em 3 sessões, tá? Primeira sessão, ele vai ter aqui CNPJ, domicílio do tributário, nome empresarial, QNAE da empresa, nome do trabalhador, CPF, data de nascimento, sexo, matrícula no social, tá? Data da admissão. Então, você vai conferir esses campos. Vamos falar de alguns campos aqui importantes. Campo 1. Verificar quando for empregador que exerça atividade de obras, às vezes ele faz a contratação através de um SEI, tá? E esse SEI, às vezes, pode ter mais de um. Aí você vai ter que verificar com a empresa lá se o SEI que consta lá é o que realmente contratou o segurado, tá? E esse campo 5, que é o BR-BDH, é beneficiário reabilitado ou deficiência habilitado, tá? Próximo campo, campo da CAT, registrada, e a lotação e a atribuição desse segurado, tá? Esse campo aqui é importante, ó. Esse campo aqui é importante. Então, vamos lá. Campo 13, que é esse aqui, ó. Lotação e atribuição. Histórico de lotação e atribuições do trabalhador por período. Então, vai apurar aqui. É de 2021 a 2022. Tem mais período? 2022 a 2025. Tem que constar aqui a lotação e atribuição para cada período, tá? Campo 13.3, ficar atento o setor que o empregado trabalhava. Se for administrativo, mesmo havendo agente nocivo, vai ficar difícil o enquadramento, tá? Então, por exemplo, olha que interessante esse cargo aqui, ó. Ela trabalhava como faxineira no setor de produção. Olha que louco isso. O cargo dela, faxineira, tá? Só que ela trabalhava no setor de produção. Tem alguma coisa errada aqui. E eu trouxe esse PPP justamente para falar para vocês o que está errado. Porque esse cargo dela de faxineira não existe. Ela não era faxineira. Ela era auxiliar de produção. Tanto é que na descrição, ó, da atividade dela, ela trabalhava na linha de produção. Olha a prossografia dela. Vocês estão vendo o erro da empresa? Esse PPP aqui, ele vai ser negado, né? A INSS não vai considerar. Então, teria que corrigir esse PPP para fazer a solicitação da aposentadoria, tá? Então, veja que ela está como cargo faxineira no setor de produção. Vamos conferir o CBO, ó. CBO 5143, ó, CBO 514320, tá? Vamos ver que CBO é esse, ó, auxiliar, referência ao cargo de faxineiro, tá errado. Até o CBO tá errado, tá? Então, a empresa precisa corrigir isso aqui. Ficar atento, então, ao setor, tá? E aí você pode apresentar o LTCAT em conjunto por conta da avaliação do setor que ela trabalhava. Outro campo, campo 13.5, só há o preenchimento quando for função de chefia, gerente ou comando de supervisão, que é esse campo aqui, ó, tá? Campo de função. Campo 13.7, código de informações do tipo de trabalhador, que é a GFIP. Código 01 não tinha exposição. Código 02, a exposição para 15 anos. Código 04, exposição para 25 anos.
Então, se na GFIP tivesse pagando, se a empresa estivesse pagando adicional de salubridade, reconhecesse a atividade, tá? Aí seria o caso, borra a correção, professor. Não estou entendendo. Ah, não tem como eu anotar. Aqui não tem como, tá? Então, aqui nesse caso, a empresa teria que fazer a correção, tá? Beleza? Campo 14. Esse campo é importantíssimo, que é a profissiografia. É a descrição das funções por período. Serve para concluir pela exposição permanente aos agentes nocivos. Descreve que a segurada exercia toda a sua função no setor de produção. E toma cuidado com termos como visita, menção de período de permanência, e permanecia 5 minutos, permanecia no local 2 vezes por dia, permanecia no local 1 vez por semana. Se tiver isso aqui no PVP, esquece, vai ter que pedir para consertar, tá? Então olha esse caso dessa cliente, ó. Responsável por uma linha de produção, respondendo no caso de algum problema direto com um encarregado, organiza a área de trabalho para estamparia de tecidos e executava o trabalho manual de estampar as peças, registrando os quadros e conferindo com o piloto, quanto às cores, posicionamento, etc. Abre o corte, separa as peças por tamanho, estampa uma peça e solicita aprovação para dar andamento ao processo de estampar. Finalizando a produção, separa as peças prontas e organizadas e envia ao setor de estufa, conferindo se tem alguma reposição, tá? Então aqui ele vai falar para a gente o que ela exatamente fazia. E dessa profissiografia aqui, dá para concluir que ela tem exposição a agente químico? Dá. Dá. E agente biológico? Dá. Aí que precisa analisar. Por quê? Ela, como faxineira, aí provavelmente ela estava exposta a agente biológico. Mas como auxiliar de produção, não. Então veja que esse PPP está todo errado. Misturar os cargos aqui, né? Bom, pessoal, vamos lá. Para a gente finalizar, tem esses outros campos aqui, ó. Campo 15.1, que é o período de exposição, e verificar se todos estão registrados no campo, tá? 15.1 é esse aqui, ó. Qual é o período? É o mês, é o ano que ela trabalhou lá. São os anos que ela trabalhou. Às vezes, ela trabalhou exposta a um tipo de agente nocivo durante o período e depois outros agentes nocivos em outro período. Então, vai ter que colocar aqui. De tanto a tanto, tipo químico. De tanto a tanto, tipo físico. Ou os mesmos ao mesmo tempo, tá? O campo 15.2, que é esse aqui, ó, é o tipo de agente nocivo. E ele pode ser representado pela letra F, B e Q, que é físico, biológico e químico. Tá? O 15.3 é o fator de risco, que ele vai trazer ali qual é o agente nocivo que a pessoa está exposta. Por exemplo, produto químico. As empresas colocam nomes comerciais. Tá? Nesse campo deve ser indicado qual tipo de risco. Se for tipo físico, tem que constar se é ruído, se é poeira, se é calor, se é radiação, se é pressão atmosférica. Tá? Se é químico, qual é o produto químico? Qual é o agente químico? É iodo? É níquel? É a hidrocarboneto? Campo 15.4, intensidade ou concentração. Se for quantitativo, a empresa deverá informar nesse campo a quantidade ou a concentração do agente. Por exemplo, no caso do ruído. E o 15.5 é a técnica usada de medição. Tem que constar aqui, ó. No caso aqui, é a técnica da NR15 anexo 11. Tá? O INSS é obrigado a aceitar ambos, tanto da NHO, da Fundacentro, como das NRs do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? E por fim, esse campo aqui vai constar se o EPI era eficiente, se era fornecido EPI ou EPC, se tem CA, tá? E se foi observada a higienização do EPI. Tem os dados aqui de quem assinou o PPP, que era um engenheiro do trabalho, tá? Tem que constar isso aqui também, porque senão o INSS não aceita. Beleza? Como eu posso pedir para o ChatGPT analisar um CNIS para mim? Primeiro ponto, pessoal. O CNIS, ele tem que vir dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O CNIS, ele tem que vir num documento de PDF que eu consiga
fazer a leitura pelo ChatGPT, tá? Então, ele tem que vir como esse aqui. Não pode ser uma imagem digitalizada, tá? Não pode ser uma imagem digitalizada. Então, o PPP, ele tem que vir dessa forma aqui. Se for uma imagem digitalizada, você vai ter que fazer a conversão dele ou em Word, que aí você vai perder muitos caracteres, tá? Ou você vai ter que fazer a conversão dele em OCR. E aí tem IA para você fazer isso, tá? Você pode pesquisar no Google. É o PPP, né, Kinis? Desculpa. Força do hábito, pessoal. A cabeça já tá bugando já. PPP, tá? Então, o que vocês têm que pensar? O que vocês têm que analisar? Se eu tenho um documento dessa forma, eu consigo fazer o ChatGPT ler. Aí eu vou subir o documento lá, vou subir o documento e vou usar esse prompt aqui, ó, que é um prompt de um agente jurídico que eu criei. Ó, então você é o Dr. Lucas, médico do trabalho, perito previdenciário, com mais de 20 anos de experiência em medicina e engenharia de segurança do trabalho. Perícias administrativas e judiciais previdenciárias. Elaboração e auditoria de PPPs e LDCATs. Aplicação das normas da NR15, NR16, enfim. Então, a missão é ler, interpretar automaticamente e integralmente PPPs em PDF, imagem OCR ou planilha, simulando a análise oficial de um período do INSS. O objetivo é identificar todos os erros e inconsistências que comprometem a aceitação do documento, como prova de atividade especial, tá? E aí eu dou todas as instruções para esse agente. Todas as instruções. E lá no final, eu falo para ele, ó, ao receber o PPP, leia integralmente, interprete cada campo e me traga uma fundamentação de quais são os erros que tem nesse PPP. E aí ele fez um parecer técnico para mim. Quais são as inconsistências? Vamos ver? Depois a gente vai conferir no PPP se... não tá aparecendo? Calma aí, deixa eu mostrar aqui, ó. Então tá aqui o prompt, ó. Tá aqui o prompt, tá vendo? Ó, subiu o PPP do cliente, tá? Subiu o PPP daquele jeito que eu mostrei para vocês e pedi para ele fazer para mim essa análise, esse parecer técnico, tá? Porque eu preciso ver o que tá de errado nesse PPP para que eu possa corrigir ele antes de fazer o requerimento. Eu vou dar de presente para quem ficar até o final da aula esse prompt. Eu vou dar de presente para vocês. Olha isso, pessoal. Fala para mim, qual é o curso gratuito hoje na internet que entrega esse nível de conteúdo com material para vocês? Não tem. Não tem. Não tem. Por isso que eu falo para vocês, vamos ter Black Friday? Vamos ter Black Friday. Mas não sai comprando tudo que você está vendo por aí. Você tem que ter 3 critérios para comprar alguma coisa na Black Friday. Primeiro critério é ver se o professor que está te vendendo uma Black Friday, um curso de Black Friday, esse cara é skin the game. Se ele vive o que você vive. Se ele faz o que você quer fazer. Se ele já tem o resultado que você tanto quer ter. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é se esse curso vai ajudar você a chegar onde você quer. Não é só comprar por comprar. Você vai conseguir assistir? Você vai conseguir pôr em prática? Como eu sei se eu vou conseguir pôr em prática, Thiago? Se você olhar o conteúdo gratuito do professor e for tão profundo quanto o conteúdo pago. Que já é a terceira dica, terceiro critério. É verificar se o conteúdo é tão bom que ele já prova que o cara manja, que o cara faz. Então não sai comprando tudo por aí. Aguarda. Nós vamos ter Black Friday também. Só que a nossa Black Friday vai ser diferente. Porque além de você se inscrever numa mentoria de prática previdenciária, você pode ganhar 2 pós-graduações, uma trabalhista e uma previdenciária. Então, o nível de profundidade do conteúdo pago, do conteúdo gratuito, tem que ser igual ao do pago. Igual ao do pago. Tá? Beleza? Vamos lá. Então, vamos ver o que o ChatGPT ele viu pra gente de inconsistência nesse CNIS, tá? Então, ele tem aqui as observações, ó. Identificação da empresa, do empregado,
Aí ele vai trazer, ó, inconsistências detectadas. Problema, datas de admissão, desligamento e códigos aparecem cortados, há caracteres espúrios. Por quê? Porque o PPP, ele tá configurado de uma forma que tá cortando informação. Tá aí tudo bem, tá? Agora tem uma coisa importante aqui, ó, ausência de identificação válida do responsável técnico, que é ou engenheiro ou médico do trabalho. Se a gente olhar o PPP desse nosso cliente, de fato, não tem a identificação de quem fez a análise o preenchimento do PPP. Olha aqui o PPP, ó, lá embaixo. Não tem assinatura do médico ou do engenheiro do trabalho. Só tem do RH. Tá vendo? Não tem. Então esse PPP aqui, o INSS provavelmente vai pedir a quem que fez esse estudo e preencheu as informações. Tá? Então, ó, não tem o CPF, ó, não tem o registro de classe, não tem o nome do profissional. Então, veja que o próprio ChatGPT, ele identificou esse erro no PPP. E tá falando, ó, corre atrás, ele vai falar lá no final pra gente, corre atrás porque não tem essa informação lá, tá? Então, daqui, ó, qual é o problema? Não foi possível identificar nome, categoria profissional e número do conselho e assinatura do médico ou do engenheiro. Risco, sem RT e sem vinculação expressa ao LTCAT, o PPP é inidôneo para comprovar exposição e enquadramento especial. Outra coisa, o documento não apresenta número, data, responsável e abrangência temporal do LTCAT. Porque tem que ter lá o número do LTCAT e qual é o período que ele aponta, que ele aufere. Outra coisa importante, ó, olha, vamos ver o PPP. Ele vai falar aqui, ó, problema. Para a função de auxiliar de laboratório, em análises clínicas, espera-se descrição de agentes biológicos, contato com material biológico, pacientes, classe de risco, tal. O PPP não traz valores, métodos, frequências, EPI, CAs e eficácia, tampouco a referência da NHO ou da NR15. Risco, ausência de critérios técnicos metrológicos impede enquadramento especial. Vamos ver o PPP? Vamos ver como que tá esse PPP? Olha só. Cadê você aqui? Cadê? Aqui, ó. Vamos ver o PPP do nosso cliente. Se tem essa informação. Olha aqui, ó. Não tem, ó. Tá vendo? Cadê aqui, ó? Qual é o risco? Era para ter aqui. Risco biológico. Fator de risco. Agentes biológicos. Intensidade de concentração. Qualitativa. Não tem. Então também está errado isso no PPP. Então quem pega o PPP sem usar o ChatGPT, por exemplo, como eu estou mostrando, dá nisso. Ou sem entender o PPP, dá nisso. Vai fazer o pedido e o pedido vai ser negado. Tá? Vai ser negado. Beleza? A gente já está terminando a aula, Alcione. Aí vamos ver o que o ChatGPT ele ainda avaliou aqui, ó. Vamos ver o que ele avaliou. Então, o principal aqui ele já falou pra gente, ó. Outra coisa, o CBO, ele não é compatível. Avaliação ambiental fora do período, não tem data, ó. Não constam datas de avaliação ambiental, nem abrangência temporal. Não tem informação sobre EPI e EPC. Tá? Não tem carimbo da empresa. Então, pessoal, olha que legal isso aqui, ó. Impacto previdenciário, erro. E vai dar pra gente o que a gente tem que fazer. Reemitir o PPP, vincular expressamente a LTCAT. Então, provavelmente, o INSS vai negar o benefício com o PPP dessa forma, tá? E, ó, a nossa metodologia que vocês vão aprender a partir de semana que vem já está incluída aqui a inteligência artificial. A gente já incluiu a inteligência artificial na nossa metodologia. Então, a partir da semana que vem, vocês vão aprender a usar o ChatGPT para analisar documentos, para analisar CNIs, para elaborar relatórios de planejamento, tá? Para criar estratégias. Beleza? E agora eu vou liberar para vocês o agente jurídico que faz análise de PPP. Vocês querem ter acesso ou não? Comenta aí no chat. Quer ter acesso? Então tá aqui, ó, para vocês o agente jurídico para vocês usarem aí no dia a dia de vocês, tá?
Acabei de postar aqui no chat, ó. Acabei de postar aqui no chat, tá? E aí, gostaram da aula? O que vocês acharam da aula? Gostaram? Galera, imagina a semana que vem. Lembrando que o nosso evento começa na terça-feira, tá? Nosso evento começa na terça, não é na segunda. Porque muita gente confunde. Aparece lá segunda-feira, na segunda-feira para poder participar. E não é na segunda, tá? Vai ser na terça-feira, beleza? Show de bola? Tranquilo, pessoal? Então é isso. Agradeço a presença de vocês e a gente se vê amanhã na nossa live Café Previdenciário.